Bem-vindos à sexta aula de programação em linguagem C. Meu nome é Gabriel Skruilat e hoje nós vamos abordar o comando for, que é para o controle e fluxo de repetição. Vou abrir minha programação de aula aqui, a 06, e vamos lá também já abrir o nosso arquivo, nossa estrutura básica aí, que está na descrição da aula 003 para quem não tem. Vai lá e baixa, e a estrutura básica é essa aqui, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o que é o comando for com um laço simples aí, né? Com apenas um laço de repetição. Então, vou vir aqui no meu código criar uma variável com o nome x do tipo int, correto? E essa variável com o nome x vai ser o meu índice. Sempre que nós criarmos um comando for, obrigatoriamente nós temos que ter um índice. O índice nada mais é do que uma variável que vai ser utilizada no for. Então, o comando for começa com o termo for, que é para em inglês, né? Para. Aí é o seguinte, nós temos três etapas do comando for, certo? A primeira é de inicialização da variável, então nós vamos dizer que x se inicia em 0, ponto e vírgula, para nós deixarmos nossa condição e dizer que x, enquanto x for menor que 10, dois pontos, x é igual a x mais 1, abreviando aí na linguagem C, x mais mais. Né? Para quem não sabe aí, dá uma pesquisada sobre o que é o x mais mais. É a mesma coisa que se fosse x é igual a x mais 1. Então, vou abrir o bloco, printf, e fazer o seguinte, índice na posição, percentual i, fecha aspas, vírgula, o nome da variável que é x, nosso índice aí, fecha parênteses, ponto e vírgula, e vamos fechar também o nosso bloco. Então, agora eu vou recapitular com vocês o que vai acontecer aqui, galera. Nós criamos uma variável chamada x do tipo int, criamos o nosso comando for, inicializamos essa variável em 0, atribuímos 0 para a variável x, ponto e vírgula, para mudar aqui da inicialização para a condição, e a condição vai dizer, enquanto x for menor que 10, o que tiver aqui dentro desse bloco será executado. Quando o que tiver dentro desse bloco for executado, ele vai sair aqui da condição e incrementar um valor aqui de x para o próximo valor. Então, deixa eu explicar uma coisa aqui que muita gente fica em dúvidas, né? Em dúvida aí sobre o que é o índice. O índice nada mais é que uma variável, como eu falei. Quando nós declaramos ela lá em cima, nós podemos deixar o valor, inicializar com qualquer valor, que a atribuição que vai valer é a que está aqui dentro do for. Por exemplo, se eu inicializar ela aqui em 0, essa inicialização ali, essa atribuição de 20, do valor 20 à variável x, vai morrer aqui, né? Não vai passar disso aqui, e quando começar o bloco for aqui, o x vai atribuir o valor 0, certo? Então aqui em cima nunca adianta atribuir um valor
inicial e o índice, a variável que é o índice do for, né? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Para x atribuindo 0, ou seja, inicializando em 0, enquanto o x for menor que o valor 10, x vai atribuir x mais 1. O que acontece então? Ó? Bem detalhadamente, eu vou explicar bem detalhadamente porque o comando for é um dos comandos mais importantes da linguagem C, em que vocês vão trabalhar sempre. Vocês sempre vão se deparar com o comando for. É raro os programas aí, os códigos que não precisar do comando for. Então vamos lá, ó. Recapitulando. Para x, atribuímos um valor 0 ao x. Nesse momento ele tem o valor 0. A partir disso, ele vai ver, x é menor que 10? Sim, né? Porque x agora vale 0. Então, ele viu que x é menor que 10. Antes desse ponto e vírgula aqui, ele vai pular aqui para baixo e executar esse bloco. E o que tem no bloco? Um comando printf escrito índice na posição. Aí ele vai mostrar qual é a posição de x agora. A posição de x é 0, né? Porque ele está com o valor 0, certo? Ele iniciou com o valor 0 aqui, continua com o valor 0, né? Então, ele vai mostrar índice na posição 0, certo? Esse percentual aí aqui é para ele mostrar a variável do tipo int, né? O índice aí de forma no tipo int. E aqui o nome da variável, como vocês já sabem, o printf. Assim que o ponto e vírgula desse comando printf é executado e acabou, né, de ser executado, e as chaves aqui do bloco desse comando for é finalizada, o programa entende que a gente daqui vai continuar para a terceira, para o incremento ali. Então, x não valia 0. A partir de que ele executou esse bloco aqui, x valendo 0 passou a valer mais 1. Ou seja, x valia 0, agora x vale 0 mais 1. Ou seja, x passou a valer 1, depois de ter passado por esse bloco fora aqui, certo? Então, o x passou a valer 1, aí ele vai fazer o que? Ele vai pular daqui, ó, e vai vir aqui e voltar para o começo de novo do comando for. Então ele vai ver, o x agora, ele passou a valer 1. O x vale 1. Desconsidera aqui a atribuição, porque agora x vale 1. Ele vai pular direto aqui para condição e vai ver, x é menor que 10. Ou seja, x está valendo 1, ele é menor que 10. O que ele vai fazer? Executar novamente o bloco aqui. Executando novamente o bloco aqui, finalizando aqui os comandos que tiver dentro do bloco, ele vai pegar, como ele parou aqui, ele vai pular para o incremento. X agora vale 1, correto? Então, o x que valia 1, agora vai valer x mais 1. Ou seja, 1 mais 1. X vai valer 2, correto? E vai acontecer a mesma coisa. Ele vai voltar para o início do for e vai ver aqui, x agora vale 2. X é menor que 10? Se x for menor que 10, ele vai executar aqui. E isso vai acontecer até que a variável x valha 10, né? Quando esse bloco for girar até o x vale 10, o que vai acontecer? Ele vai chegar aqui, x vale 10, e ele vai ver, x é menor do que 10? Ele vai ver, 10 não é menor do que 10, né? Então, o nosso bloco for vai ser encerrado, e o que tiver para baixo
Se tiver alguma coisa para baixo, o programa vai dar continuidade. O bloco for vai ter se encerrado, né? Então vou apertar aqui, ó, F11 do meu teclado para compilar e executar. E vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu só antes pedir aqui para pular uma linha, dar um /N aqui, para ficar organizado para vocês entenderem. /N, apertei F11 e olha lá o que aconteceu. Ó. Enquanto o x foi menor do que 10 aqui, ele executou tudo que estava dentro desse bloco for aqui. Ou seja, o que tinha dentro do nosso bloco for era um comando printf pedindo para printar na tela a seguinte mensagem: índice na posição, aí o valor do nosso índice aí, né, da nossa variável x. Então ele começou em 0 e terminou em 9, porque 9 é menor que 0, né? Muita gente inicializa aí o seu bloco for com 0, né? Já é um padrão aí, quase que universal aí de quem usa o comando for na linguagem C, mas nós podemos também fazer o seguinte, ó. Nós podemos inicializar aqui o nosso x valendo 1, e enquanto o nosso x for menor ou igual a 10, ele vai executar o que está aqui dentro, né? Então, dessa forma, o que vai acontecer? A nossa contagem vai de 1 a 10 e não de 0 a 9, como foi executado agora há pouco. Então, vou apertar F11 no meu teclado para compilar e executar, e olha o que aconteceu. O x que foi inicializado em 1 começou com o valor da variável x em 1, e quando ele chegou aqui na condição, ele viu que 10 é igual a 10, executou mais uma vez, e depois, quando o x valeu 11, ele não executou mais, né? Ele terminou no nosso bloco for. Eu espero que vocês tenham entendido esse comando for, porque ele vai ser muito trabalhado por vocês programadores daqui para frente. E se vocês não entenderam, deixa aí os comentários embaixo desse vídeo e eu explico com mais calma, e se for necessário faço até outro vídeo para explicar melhor o que é o bloco for. Deixa eu fechar aqui, dar uma olhada aqui na programação, salientar sobre a inicialização da variável, do índice. Então olha, como eu falei para vocês antes, aqui quando nós declaramos a variável, quando nós criamos a variável, nós podemos, apertei F11 sem querer, nós podemos inicializar ela com qualquer valor, que o valor que vai estar valendo é o que estiver sendo inicializado aqui dentro do bloco for. Para vocês verem aqui, ó, x atribuiu 20 ali na inicialização, vou apertar F11 aqui para vocês verem que o que vale é o que está dentro aqui do for. Se inicializar a variável lá em cima não vai fazer mal nenhum, né? Porque ele atribui a vez que atribui que está valendo é aqui dentro do bloco for, certo? Então, essa foi uma das coisas aí que eu queria explicar. Sobre o 0 acabei de falar com vocês aí, né? E agora eu vou mostrar o comando for com dois laços de repetição, um x e outro y. Então vou apagar aqui para começar tudo de novo com vocês e fazer o seguinte. Vou criar duas variáveis do tipo int, uma chamada x e outra chamada y, certo? E vamos começar o nosso código aí com o comando for. Então vamos fazer assim, ó. Para x iniciando em 0, enquanto x for menor que 10, x é igual a x mais 1, ou seja, x mais é a mesma coisa. Vou abrir esse bloco aqui, deixar aqui um printf só para ele pular uma linha, certo? Fazer outro comando for,
que vocês já vão entender. Vou explicar aqui para vocês. Só que esse comando for agora vai ser com um Y. Um Y iniciando em 0. Enquanto Y for menor que 5, vamos fazer assim, enquanto Y for menor que 10, 2 pontos, Y é igual a Y mais 1. Ou seja, Y é igual a Y mais mais. Abre o bloco do segundo for e faço o seguinte, printf. E vamos inventar alguma coisa aqui. Vamos lá. Elemento testado. Elemento y testado. Vou fechar aspas, vírgula, deixar um y ali, o nome da variável y, fechar parênteses, ponto e vírgula, fechar o nosso bloco do segundo for e fazer um comando printf aqui dentro do primeiro bloco for. Vocês podem ver que aqui a gente fechou o bloco for, né? O segundo bloco for. E vamos falar o seguinte. 5 elementos foram testados na etapa X. Tem que deixar aqui o nome da variável X. E por final vamos fechar o nosso bloco do primeiro for aí. Então vamos só fazer uma recapitulação aqui para ver se está tudo certinho. Então ele vai começar aqui, ó, o for começando inicializando em 0. Vamos inicializar ele, falar para ele inicializar em 1. Enquanto ele for menor ou igual a 10, vamos pedir para ele pular uma linha e fazer o seguinte: enquanto o y iniciando em 1 for menor ou igual a 5, ele vai falar aqui, ó, elemento na posição y testado e x. Eu acho que tem que pular umas linhas ali. Eu só vou executar aqui pela primeira vez para ver como que está a tabulação aí. Então a tabulação não está pulando linha. Temos que pular a linha aqui. Deixa eu ver onde direitinho que essas linhas vão ser puladas. Então aqui e aqui, F11. E é isso aí. Então o que aconteceu? Ó? Vamos recapitular agora aqui para vocês. O comando for, as variáveis x e y foram criadas com valor int, com tipo int, desculpa. O primeiro comando for usou a variável x, inicializando a variável x com o valor 1, e ele viu x é menor ou igual a 10, ou seja, deu verdadeiro, porque x está valendo 1, né? X é menor ou igual a 10. É menor que 10 no caso. Então, ele veio e executou isso aqui, ó. Pulou uma linha e entrou no segundo bloco for aqui. A cada vez que o primeiro bloco for executado, vai acontecer de o segundo bloco for aqui ser executado até que ele acabe. E ele acaba quando? Quando ele executa 5 vezes esse comando de printf, certo? Então, supomos que você tivesse aí 10 mesas, certo? As mesas seriam representadas pelo primeiro bloco for. Supomos que a cada uma em cima dessas 10 mesas
tivessem 5 livros que você tivesse que ler, certo? Então, o que vocês fariam? Vocês teriam que se posicionar diante a primeira mesa e ler os cinco livros que tem nessa mesa. Quando você terminasse de ler esses 5 livros, o seu bloco ia ser fechado aqui, né? Você acabar de ler esses 5 livros, o comando aqui do primeiro for ia ser executado falando: você leu os 5 livros, agora pode passar para a próxima mesa. A partir de que você leu esses 5 livros, você pode passar para a próxima mesa. A próxima mesa é a mesa 2. Né? Então ele ia ver: 2 é menor que 10 mesas? Então ele ia dar verdadeiro. Aí você teria que vir e ler os 5 livros da segunda mesa. Lendo os 5 livros da segunda mesa, você ia terminar de ler eles, ia falar que você terminou de ler esses 5 livros, e o que aconteceria? Você teria que partir para a mesa 3, ou seja, x ia estar valendo 3. 3 é menor ou igual a 10? Ia dar verdadeiro, nessa mesa você ia ler os próximos 5 livros. E você ia repetir isso até que você chegasse na 10ª mesa e lesse os seus 5 livros da última mesa, que seria a 10. A partir de que você lesse os seus 5 últimos livros da mesa 10, o comando printf, que pertence ao primeiro bloco for aqui, esse que está selecionado, ele pertence ao primeiro bloco for porque ele está fora do bloco do segundo for aqui, né, como vocês podem ver. Então, esse printf aqui vai ser exibido aí, e quando chegar aqui, o x vai estar valendo 11, e a 11ª mesa, a mesa 11, não existe. Então, ele vai sair desses dois blocos fors, né? E vai continuar a executar o que tiver no seu código aí. No caso aqui, no nosso código aqui de exemplo, não tem nada. Então, o que vai acontecer? Eu vou apertar F11 aqui, ó. E como vocês podem ver, ó, eu vou lá para cima, ó, e o que está acontecendo? Ó? Elemento 1 testado, elemento 2 testado, elemento 3 testado, elemento 4 testado, elemento 5 testado. 5 elementos foram testados na etapa 1. Pulou para a segunda etapa. Primeiro elemento testado, segundo elemento testado. Então olha o que está acontecendo. Ó. Entramos no primeiro bloco for. Ele pulou uma linha, como vocês podem ver aqui, já tem um espaço aqui de uma linha pulada. E ele entrou no segundo bloco for. O segundo bloco for pediu para que ele printasse na tela a mensagem elemento, o valor da variável y. Tá vendo aqui, ó, isso do meio aqui, elemento y testado. Ele repetiu o que está nesse bloco for aqui até que a condição desse maior que 5 e parou. Assim que ele parou, ele veio aqui para o printf, ele saiu do bloco, né, aqui, veio para o printf do bloco do primeiro comando for e falou: 5 elementos foram testados na etapa 1. E a etapa 1 é o que é? O x aqui, né? As etapas são o x e o y aí são os elementos. O que aconteceu quando acabou? Ele veio, voltou aqui, x passou a valer 2 e ele pulou uma linha. Aqui, ó, como vocês podem ver, a linha está pulada. Printf /n contra /n ali. Entrou no segundo bloco for, executou o printf aqui 5 vezes, saiu do bloco e executou aqui o printf do primeiro bloco for, dizendo: 5 elementos foram testados na etapa 2. Saiu do bloco do primeiro for e entrou novamente nele porque x ainda é menor que 10, né? Então ele repetiu isso até
até aqui embaixo. Então, o que acontece? Ele veio até aqui, o último aqui. Deixa eu só ver porque que ele está dizendo aqui que a última etapa se chama A. 5 elementos foram testados na etapa A. Bom, vocês que estão assistindo aí devem estar entendendo. Deixa eu ver aqui. X vale 10. 10 é menor ou igual a 10? Correto. Então ele executou tudo. Veio aqui e falou X. Ah, tá, entendi. É porque o que acontece? O X aqui valendo 11, ele não incrementou. Então, se nós inicializarmos o X aqui em 0 e dizer que a condição tem que ser X menor que 10, o que vai acontecer? Ó? Provavelmente ele vai executar corretamente. Olha lá, ó. Ele começou o X valendo 0 e terminou com X, com a etapa, né? A etapa finalizada em 9. Por isso que as pessoas, como eu falei no código, no exercício anterior aí, que na linguagem C, o for inicializa o índice com um valor 0. Né? E geralmente termina em 9, ou enfim. O importante é que começa em 0. Né? Para não dar esse tipo de erro que nem vocês viram agora aqui. Então esse foi o segundo exercíciozinho aí. Né? Vou fechar aqui a minha execução e vamos criar agora. Vamos partir para o terceiro exercíciozinho aqui, que é o seguinte: fazer um for com escrita, leitura, somatório e exibição final. Então, vou criar uma variável chamada x, a outra y e uma outra chamada s, certo? Vou mandar aqui fazer um printf aqui escrito digite valores para somar, certo? Vou fechar aspas duplas, fechar parênteses, ponto e vírgula, pedir para pular uma linha aqui, contra barra n, e vamos começar com o nosso for aqui, que é o seguinte: enquanto x inicializado em 0, x atribuindo 0, enquanto x for menor que 10, dois pontos, x é igual a x mais 1. Abre o nosso bloco ali, printf, e vamos fazer o seguinte: pedir um printf e apresentar na tela a seguinte mensagem: digite um valor para somar. Fecha aspas duplas, fecha parênteses. Vamos agora pedir um comando scanf. Abre parênteses, abre aspas duplas. Vamos pedir em valor int a variável. Fecha aspas duplas, vírgula, e comercial. Nunca se esqueça do e comercial, senão vai dar erro aí no seu programa. O e comercial significa que ele está armazenando a sua variável em um espaço aí da memória. Então, vamos dizer aqui que o y vai ser lido, certo? Ponto e vírgula. E aqui é o seguinte: o somatório vai atribuir somatório mais y, ponto e vírgula, fechar o nosso bloco do for, e aqui embaixo vamos fazer um comando printf para exibir a soma geral.
Então vamos dizer na tela da seguinte forma. Barra N para pular a linha. A soma geral da variável S é igual percentual e, para mostrar o valor em int, vírgula, o nome da variável. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos só pedir para pular uma linha sempre que for digitar um valor. Vamos apertar F11 do teclado aqui para ver se está legal o nosso código. Então, o que ele já apresentou na tela? Digite valores para somar. Está aqui nosso primeiro printf e ele já entrou no nosso primeiro bloco fora aqui com o x valendo 0 e apresentou o primeiro printf. Digite um valor para somar. Ele parou aqui porque ele está pedindo um valor. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos digitar o valor 1 e apertar Enter. Digitar o valor 2 e apertar Enter. 3, Enter. 4, Enter. 5, Enter. 6, Enter. 7, Enter. 8, Enter. 9, Enter. 10, Enter. Então, o que ele falou ali? Vamos ver se a conta está certinha. Bom, 1 com 2 aqui 3, 3 com 3 6, 6 com 4 10, 15, 15 com 6 21, 21 com 7 28, 28 com 8 36, 36 com 9 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45 com 10, 45 com 10 não dá 55. Eu devo ter errado a conta aí, mas está certinho. Quer ver? Ó? Só recapitular aqui. 20, 28, 28, 30, 30, 40, 45, 45... deixa eu só confirmar se ele está dando certo. Então, vamos apertar F11 aqui de novo. Tô ruim de conta agora para gravar o vídeo. Então, vamos fazer tudo 2. 2 vezes 10 não devia dar 21. Então, é o seguinte, galera. Ele está pegando algum resto ali e nós temos que inicializar a nossa variável S e a nossa variável X com o valor 0, certo? Vamos executar agora aqui então, F11, e vamos ver se ele vai acontecer certinho a situação aí. Deixa eu falar só para ficar mais compactado, vamos lá. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Agora sim, ó, a gente inicializou a linha 0 e o resto aí que tinha de algum lugar aí, o Y ou o S estava já estava com um valor 1 ali, estava dando errado. Então, como vocês podem ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes 2, 20. E agora, se nós executarmos daquela forma que a gente estava fazendo lá, aquela somatória vai dar certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha lá, deu 55 conforme a somatória que eu tinha feito de cabeça aqui. Somatório da variável é igual a 55. Então, recapitulando aqui, o que está acontecendo aqui no nosso bloco é o seguinte. Inicializamos aqui as três variáveis. O y e o s nós já atribuímos valor 0. Printf, ele apresentou aqui a primeira mensagem falando digite valores para somar. Então é o que aconteceu aqui e ele entrou no primeiro bloco for. Primeiro bloco for, o que acontece? O x valendo 0, enquanto o x fosse menor do que 10, ele ia executar tudo que está aqui. Então o que está acontecendo aqui? Printf, digite um valor para somar. Né? Então,
o valor, a primeira linha, a primeira iteração do bloco for aconteceu aqui. Ele pediu a leitura, nós inserimos aqui, digitamos 1. Ele armazenou 1 em y, né? E y é 0, s valia 0, né? Ou seja, s mais 1, atribuiu em s o valor. Acabou o bloco aí do comando for, ele voltou, viu que x valia 1, x ainda é menor do que 10, então ele começou tudo de novo. Quando ele pediu para ler o scanf novamente, para ler novamente o segundo valor ali, nós digitamos 2 e o que aconteceu? Y atribuiu 2. O S valia 1, certo? Então 1 mais 2, o S aqui passou a valer 3 e fechou o nosso bloco fora aqui. Ele voltou, repetiu tudo isso, foi somando, atribuindo os valores ali em S, até que o nosso bloco, a nossa condição do bloco aqui tenha dado 11, né? 11, desculpa, até tenha dado 10. 10 não é menor do que 10, então o nosso bloco for não foi executado, ele continuou a executar o que tem para baixo. E o que tem para baixo é o que? É o terceiro printf ali, escrito o seguinte: a soma geral da variável s é igual percentual i, que é para mostrar a variável com o tipo inteiro, e a nossa variável s. A nossa variável s, depois de todas as somatórias, passou a valer 55 ali, certo? Então, nós fechamos aí esses 3 exercíciozinhos do comando for. Espero que tenha gostado. Está dando aí 37 minutos de aula, mas espero que tenha sido proveitoso para vocês esses 37 minutos de aula aí. Eu vou fechar aqui minha estrutura básica e a nossa próxima aula aí continua com o comando de fluxo e repetição, só que com outros comandos aí, certo? Então um abraço a todos e até a aula 007.